Olá, tudo bem? Hoje eu trago um vídeo que te orienta como digitar e formatar um modelo de currículo. Esse tipo de documento, ele é bastante importante quando você deseja concorrer a uma vaga de emprego. E lá deve conter algumas informações suas, dentre outras coisas que nós vamos estar abordando logo em seguida. Então, assim, eu te convido a construirmos do zero um modelo de currículo. Vamos lá! Bem, para darmos início à digitação de um modelo de currículo, nós vamos precisar de um editor de texto qualquer. No caso, eu vou utilizar o Google Documentos. Então, o primeiro passo será a colocação do nome, mas o nome completo. Então, nós vamos aplicar um alinhamento à direita, vamos colocar um tamanho de fonte número 18 e vamos aplicar aqui um efeito negrito para destacar bem o nome. Então, o nome completo com todas as letras maiúsculas. Então, eu vou escrever aqui uma frase para subentender, deixar o currículo bem geral, assim, de forma genérica. Então, eu vou botar assim, ó, seu nome completo. Então, você já sabe que nessa parte você digitará o nome completo. Então, para fins estéticos, nós aplicaremos agora uma linha horizontal que se encontra no menu inserir. Ó. Então, inserir linha horizontal. Observe que ficou um espaçamento um tanto avantajado entre o seu nome e a linha horizontal. Isso se dá basicamente por dois motivos, que é o tamanho 18, que foi carregado junto, e mais o espaçamento entre linhas. Então, nós vamos fazer o tratamento dessa parte agora. Então, vamos dar um clique bem ao final do nome completo e selecionar até a linha horizontal. Então, nós vamos devolver aqui o tamanho da fonte para tamanho 11 e também na questão do espaçamento entre linhas que se encontra aqui, nós vamos clicar e colocar o espaçamento simples, que é o menor possível. E veja que já melhorou bastante. Então, agora, vamos dar um clique abaixo da linha, mas veja que ainda, no meu caso, ficou carregado o tamanho 18 e efeito negrito, né? Então, vamos desativar o efeito negrito e vamos devolver aqui para tamanho 11. Então, é nesse espaço que você digitará agora o endereço. Nunca esqueça, endereço, nome próprio, sempre se inicia com letra maiúscula. Então, eu vou começar aqui digitando a palavra endereço com a primeira letra maiúscula. Então, você vai digitar o local onde você mora, onde você reside, vírgula, e depois o número da casa onde você reside. Caso você resida numa região onde as casas não são numeradas, então você vai colocar assim, ó, S barra N, ou seja, sem número. Mas no caso, se a casa tiver numeração, então coloque o número. Então agora nós vamos aplicar aqui um espaço, vamos colocar a barra vertical e um outro espaço, ou seja, um espaço antes e depois da barra vertical. Essa barrinha ela tem a função de não deixar todas as informações misturadas em linha reta. Então agora você vai colocar o bairro onde você reside, vírgula, o município onde você reside, e após o tracinho, aplique um espaço antes e após o traço, coloque a sigla do estado onde você reside, no caso, Rio Grande do Sul. Logo abaixo, você vai digitar sua data de nascimento. Então, a data de nascimento. Aqui é importante ter as palavras data de nascimento, porque você não pode jogar a data de nascimento ali sem especificar. Todo mundo vai entender que é uma data e pode-se até se subentender que seja a data de nascimento, mas não teríamos certeza. Então, coloque data de nascimento. Então, digite o dia, seguido da barra, depois o mês, a barra e o ano de nascimento. Na outra linha, digite então o seu telefone, de preferência com o código DDD, e o esquema da barrinha vertical, do mesmo modo como nós já falamos anteriormente. Seguido, então, do e-mail. Então, digite o seu e-mail, cuidando para que não fique nenhuma letra maiúscula. De preferência, sempre aquele e-mail mais formal, sem
palavras estranhas no e-mail. Um e-mail, às vezes a gente cria um e-mail com palavras um pouco estranhas, então coloque aquele e-mail formal, sempre de preferência com seu nome e sobrenome, porque no momento de concorrer a uma vaga de emprego, isso também pode ser um item importante. Então agora vamos dar um Enter e vamos aplicar o alinhamento à esquerda. Bom, nós ainda podemos dar uma melhoradinha naquilo que nós digitamos agora imediatamente antes, né? Notem que aquelas informações de endereço, data de nascimento e telefone, elas estão próximas uma da outra. Então nós vamos, tá bom, não teria muito motivo para fazer essa alteração aqui, mas vamos melhorar, dar um ajuste melhor nisso aqui. Vamos selecionar então essas 3 linhas e vamos aplicar aqui um espaçamento entre linhas de 1,5. Veja que ficou um espaço melhor entre essas informações. No momento da leitura, isso vai fazer diferença. Então, aplicando aqui o Enter, né, vamos para o alinhamento à esquerda. E aqui será o primeiro item do nosso currículo, que é o objetivo. Então, para destacar bem essa palavra, já vamos aplicar aqui o efeito negrito e vamos adicionar aqui um marcador. Esse marcador, no caso, clicando direto, ele vai colocar aquela bolinha ali, mas nós temos outras opções. Nós poderíamos ter clicado na segunda opção aqui, escolher, ó. Veja que ele modificou. Você deve ter notado que ao adicionar esse marcador, ele colocou um recuo ali na primeira linha. Isso não é tão interessante assim. Então nós podemos vir aqui nesse triângulo, ó, e veja que vai aparecer escrito recuo à esquerda. Dê um clique ali e não largue o mouse e vai puxando até ficar alinhado ali, ó, 0,75. O marcador ele vai ficar alinhado com a linha horizontal adicionada. Então fica esteticamente equilibrado. Então agora nós vamos digitar a palavra objetivo. E nós já podemos desmarcar o efeito negrito para que ele não carregue para a próxima linha. Vamos dar um Enter e veja o que vai acontecer. Ele carregou o efeito marcador, porque o computador entende que a gente está fazendo uma lista de itens, mas não é bem isso, então é só apagar e tudo bem. Mas, por outro lado, o alinhamento ali não ficou legal, porque o início da frase ela vai começar aqui, ó, e o ideal é que fique alinhado com a palavra objetivo. Então vamos dar um clique aqui, ó, no recuo à esquerda e vamos puxar até a linha azul ficar alinhada com a letra O da palavra objetivo. E aí você pode largar e veja que a frase iniciará ali, exatamente ali. Então nós já estamos prontos para a digitação do objetivo. Aqui eu vou colocar apenas um exemplo, não é que tenha que ser assim, você vai adaptar de acordo com a sua com o seu real objetivo, que esteja de acordo com aquela vaga que você almeja. Então, por exemplo, assim, ó, qual é o objetivo? Atuar com dedicação nas atividades propostas, bem como estar sempre disposto a frequentar cursos de aperfeiçoamento para o crescimento profissional e da instituição. Então, nós temos aqui o objetivo, um exemplo de objetivo. Mas, em termos de formatação, observem que toda essa frase digitada, ela não está com um alinhamento legal à direita, ela está desalinhada. Então, para isso, nós vamos selecionar essa parte aqui e vamos aplicar um alinhamento justificado. Veja como o texto ficou melhor distribuído neste primeiro parágrafo. Bem, agora o próximo item para ser digitado é a formação acadêmica. Então, vamos dar um Enter aqui e vamos colocar a formação acadêmica. Então, para que nós não tenhamos que fazer tudo de novo na colocação dos marcadores, vamos aproveitar aqui, ó, e selecionar a palavra objetivo. Vamos
copiar essa palavra e logo aqui embaixo nós vamos colar. E com isso já vem o marcador, o efeito negrito aplicado à palavra objetivo. Então agora basta apenas mudar a palavra objetivo para formação acadêmica. Então note que as palavras formação e acadêmica estão muito próximas do texto, do objetivo no caso. Então nós vamos aplicar aqui um espaçamento maior entre essas duas passagens. Então vamos ir aqui nessa ferramenta do espaçamento entre linhas e note que nós temos essa opção aqui bastante interessante, ó, adicionar espaço antes de item da lista. Então nós vamos dar um clique aqui e veja que foi adicionado um espaço considerável ali que tornou aquela distância visualmente mais agradável. Então agora nós vamos dar um Enter e ele carregou o efeito negrito e também ele carregou o efeito marcador. Então vamos desativar aqui e vamos remover o marcador. Bom, note que essas coisas vão acontecendo. Ó. Ele colocou um espaço um espaço maior entre as palavras formação acadêmica e a próxima linha digitável, mas isso aconteceu pelo fato de nós termos adicionado aqui, ó. Veja que, como está escrito a palavra remover, significa que está adicionado ali um espaço, né, depois daquele item da lista. Então nós vamos remover aqui e note que agora nós temos o espaçamento igual ao que tínhamos anteriormente. Então nós vamos aplicar aqui o alinhamento, igualzinho aqui às palavras objetivo e formação acadêmica. Então nós já estamos prontos para a digitação. O que nós vamos colocar aqui na formação acadêmica? Ou seja, é a formação nos estudos que você teve ao longo de todos os anos. Então, em primeiro lugar, nós vamos colocar a formação. Por exemplo, o ensino médio. Então, notem que aqui ficou o efeito negrito, vamos retirar aqui. Então, ensino médio. Bom, depois do ensino médio, nós vamos aplicar o mesmo critério da barrinha vertical. E aí nós vamos colocar o nome completo da instituição onde você obteve o título de ensino médio. Então vamos colocar como exemplo aqui, ó, Colégio Estadual Nosso Senhor do Bonfim. Vamos aqui, do Bonfim. E logo após, vamos escrever assim, ó, ano de conclusão. E vamos colocar, você vai digitar o ano a qual você obteve essa formação. Por exemplo, 2024. O próximo item, então, vamos dar um Enter aqui. O próximo item significa que é relacionado, então, à experiência profissional. Então, vamos aproveitar aqui, ó, a digitação, fazer uma cópia e vamos colar logo aqui embaixo. Aqui ficou uma linha a mais, vamos tirar. Então, aqui você vai colocar a experiência profissional. Então, experiência profissional. Já vamos aqui desativar o efeito negrito e o marcador. Vamos colocar aqui o alinhamento com todas as palavras. Bom, então aqui você vai colocar toda a experiência que você teve ao longo de todo o processo, você vai colocar. Então, por exemplo, eu vou me orientar na minha área. Eu vou colocar como um exemplo aqui. Então, no caso, professor, eu vou colocar um item aqui, ó, um marcadorzinho, e vou colocar a minha profissão. Ou seja, eu atuei de que forma? Como professor. Você pode até aplicar aqui, se desejar, um efeito itálico para destacar bem. Vamos desativar aqui logo após escrever. E agora, você vai colocar, vai especificar qual é o período que você desempenhou com essa experiência profissional, qual foi o local e qual foi o município. Nós faremos isso tudo em uma linha. Porém,
O ideal aqui é que se acrescente uma tabela. E dentro dessa tabela, nós vamos colocar essas informações, ela fica melhor organizada. Então, ó, nós vamos inserir uma tabela. E aqui você vai escolher o número de linhas e o número de colunas. Nós podemos colocar apenas uma linha e, se for necessário, nós vamos colocando mais linhas. Vamos colocar aqui 3 colunas, ó. Então é uma tabela do tipo 3 por 1. Então aqui nós vamos tirar essa linha que não precisa, ou ainda, remover o espaço que nós temos aqui. Isso você tem que cuidar, o espaço. Então nós vamos alterar aqui, a largura das colunas dessa tabela. Então aqui você vai colocar o período a qual você trabalhou. Por exemplo, eu vou colocar aqui, de 2001 até 2003. E nós vamos centralizar essa informação. Nessa próxima célula da tabela, você vai digitar o nome da instituição que você desenvolveu essa experiência profissional. Por exemplo, no Colégio Estadual Nosso Senhor do Bonfim. Então, você viu que a informação não coube ali, nós podemos então alterar aqui a largura dessa linha, e então agora está ok. E na próxima célula da tabela, você vai digitar qual é o município a qual essa instituição pertence. Então, por exemplo, Morro Redondo, e você vai colocar aqui a sigla do estado. Então, nós vamos aumentar um pouquinho aqui, ou diminuir um pouquinho aqui da parte do ano, e um pouco aqui também, porque está sobrando espaço. Então, vamos centralizar aqui essa informação. Então, nós já temos aqui as informações organizadas dentro da tabela. Por outro lado, não é interessante que fique aparecendo as bordas dessa tabela. Então, agora, nós vamos fazer a remoção da cor das bordas desta tabela. Só que antes disso, caso você tenha desenvolvido uma experiência profissional num outro lugar, basta adicionar outra linha aqui, Basta dar um clique com o botão direito e você vai inserir uma linha abaixo e veja que uma nova linha foi criada. Se você desenvolveu apenas essa experiência profissional, deixe apenas com essa linha. Então agora nós vamos selecionar toda a tabela, vamos clicar com o botão direito em qualquer parte selecionada e nós vamos aqui clicar com o botão direito do mouse e nós vamos descer até as propriedades de tabela. E notem que tem aqui a palavra cor. Você dá um clique aqui e nessa primeira caixinha de cores você tem a cor da borda, tá? A cor preta, então você pode escolher a cor branca. E você pode fechar então as propriedades. E veja que agora as informações estão organizadas em linha, elas não vão se misturar e as bordas da tabela não estão aparecendo. Então, o próximo item, nós vamos então fazer uma cópia aqui da experiência profissional, como já havíamos feito antes, e nós vamos colar logo aqui abaixo. Só que agora vem a questão dos idiomas. Então, você vai digitar idiomas. Bom, aqui você vai, então, digitar todas as línguas, os idiomas que você fala. Então, no caso, se for só o português, então você vai digitar aqui a palavra português, que é o idioma falado por você. Bem, o próximo item agora são as habilidades e competências. Então, vamos dar um Enter aqui, vamos fazer uma cópia da palavra idiomas e vamos colar logo abaixo. Então, aqui nós já podemos digitar as habilidades / competências. Desativando agora aqui o negrito, dando um Enter. Então, vamos remover o espaço adicionado e vamos fazer o alinhamento como já
havíamos feito anteriormente. Então, essas habilidades, você vai digitar todas as suas habilidades, ou seja, as suas qualidades, as suas competências, tudo aquilo que você é capaz de fazer. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui algumas coisas como forma de exemplificar. Então, perfil de liderança. Se você tem perfil de liderança, você vai colocar. Mas assim, uma dica, nunca coloque nada que você não se enquadre. Depois, comunicação, ou seja, você seria uma pessoa comunicativa, proatividade, depois responsabilidade, outra coisa, empatia, e também uma coisa importante, se você tem conhecimentos de informática, por exemplo, que é algo bastante importante, tá? Mas isso aí também pode ser colocado depois lá nos certificados recebidos. Caso você tenha algum curso de informática, você coloque lá, senão você pode colocar nas habilidades e competências, que são conhecimentos hoje em dia básicos e necessários, né? Então, o próximo item agora, nós vamos colar aqui de novo e nós vamos colocar a última parte, que são os certificados recebidos. Então, todos os certificados que você recebeu, você vai adicionar aqui, especificar certinho. Vamos remover o espaço e fazer o alinhamento. Então, vou colocar um exemplo aqui, ó. Você, primeira coisa, vai colocar o nome do evento. Exemplo, se foi um simpósio, um workshop, alguma coisa assim. Vamos tirar o efeito negrito. Depois, você vai colocar o que tiver escrito, as especificidades lá, o que tiver escrito no certificado. Por exemplo, segundo simpósio sul-rio-grandense, colocar um exemplo meu aqui, de professores de ciências e matemática. Aqui agora, promovido por quem, né? Realizado no período de 23 a 25 de 2006, 23 a 25 de agosto, né? O mês é importante, de 2006. Agora, por quem? Promovido pelo Departamento de Educação e Treinamento da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas, por exemplo. Num total de 40 horas. Então, tudo isso vai estar escrito no certificado. Então, nós vamos aqui ter o cuidado de selecionar o texto e justificar esse texto para que ele fique alinhado nas duas partes. Então, de forma bem simplificada, esse é um exemplo de um modelo de currículo. Existem vários modelos que nós podemos digitar, mas basicamente eles são muito semelhantes, eles têm essa estrutura. Pode variar, é a questão da posição dos termos, né, na folha, efeitos decorativos, mas evite abusar muito de cores e coisas muito além do necessário. Outra coisa que é interessante colocar é a foto. Não é obrigatório, mas é interessante. Então, para fazer uma representação, como se a gente estivesse colocando uma foto, eu vou pegar aqui uma figurinha,
eu vou simular, vamos imaginar que isso aqui seja uma foto, e você pode colocar aqui, ó, acrescente aqui, faça o tratamento aqui da imagem, ajuste o tamanho da imagem, coloque aqui, não deixe a imagem muito minúscula. Vamos aqui, ó. Isso aqui é importante, fixar posição na página, que você fica com liberdade de posicionar ela no local desejado. Assim, é interessante, ó. Aí você coloca a foto também é um item não obrigatório, mas importante no modelo de currículo. Espero que essas orientações sejam úteis para você, que eu tenha ajudado. Dessa forma, então você faça bom uso do material.